Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte da obra, Exemplos, e no capítulo 2, que trata dos espíritos felizes. Viveram bem, morreram bem, estão bem na pátria maior e vem dar seu testemunho. E hoje vamos ver, então, o senhor Victor Le Boufflé. Victor Le Boufflé. E temos o seguinte, primeiro, a apresentação dele, não é? Kardec o apresenta, diz quem ele é. Jovem piloto da Barra no porto de Havre, morto com a idade de 20 anos. Então, era piloto de barco, não haviam ainda aviões, não é? Jovem piloto da Barra no porto de Havre, na França. Morto com a idade de 20 anos. Morava com sua mãe, pobre, pequena comerciante, a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados. Então, ele cuidava da mãezinha, e que sustentava com o produto de seu rude trabalho. Jamais o viram frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos, tão frequentes na sua profissão. Porque não queria desviar a menor parte de seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava, que era manter a sua mãezinha. Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava à mãe esse tempo, para poupá-la da fadiga. Então, ajudava também em outros tantos trabalhos, em casa e no que fosse. Atacado há muito tempo pela doença da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos com medo de causar à sua mãezinha inquietude e não quisesse ela mesma cuidar de sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz um bem grande fundo de qualidades naturais e uma bem grande força de vontade para resistir na idade das paixões aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Por quê? Porque deixou expresso o seu exemplo. Não há como nós argumentarmos com ações, não é? E continua. Na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então uma visão. Achava-se, disse ela, numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia a pouco, e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa, elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o fim do seu filho estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma do seu filho deixava a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Então, ele partiu murmurando uma prece. Uma família espírita que conhecia a sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficou só, teve a intenção de evocar o jovem falecido, por pouco tempo, evocá-lo, não é? Pouco tempo depois da sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte. Então, agora vamos ver a comunicação do jovem Victor Le Boufflé. Desejáveis saber o que sou agora.
bem feliz. Oh, bem feliz. Não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo. Olha que interessante, não é? Às vezes ficamos tão agastados, mas enfrentarmos, como ele bem exemplificou, nos garante o quê? Um bem-estar certo após a desencarnação. Repetindo, porque eles, os sofrimentos e as angústias, são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo. Da felicidade. Não compreendeis o que esta palavra significa. Os felizes da terra estão tão longe daquilo que sentimos, esses como ele, felizes espíritos, quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com o seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo, Deus. Oh, meus amigos, a vida aqui na carne é penosa e difícil, se não olhardes o fim. Lá, quando Jesus fala no sermão da montanha das bem-aventuranças, ele sempre nos faz olhar o fim, o objetivo, o final da encarnação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não esperemos que esse consolo venha na carne, mas é certo que virá. Oh, meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não olhardes o fim, o objetivo. Mas eu vos digo, em verdade, quando vierdes entre nós, ou seja, quando desencarnarmos, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados além, bem além dos sentimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida para muitos dentre os homens, que se chama benevolência. Sede prestativos aos vossos semelhantes, fazei para eles mais do que gostaríeis que se fizesse para vós mesmos, porque ignorais a miséria íntima e conheceis a vossa. Nós ignoramos o que acontece no coração do nosso irmão de humanidade, de todos. Mas nós conhecemos as nossas necessidades e a nossa pequenez. Ajudai, minha mãe, minha pobre mãe. Então, ele está também aproveitando para fazer um pedido aos encarnados amigos. Ajudai, minha mãe, minha pobre mãe, minha única saudade na terra. Que lindo. Ela, minha mãe, deve sofrer outras provas e é necessário que ela chegue ao céu. Adeus. Vou para ela. Victor. Então, ele ia ficar com a mãezinha como um bom espírito, um espírito familiar, com plenas condições, como vimos, para ajudar. Não é um espírito perturbado, não é um espírito sofredor, não. Ele é um espírito em excelentes condições espirituais. Perdão. Aí temos aqui o guia do médium. Ainda complementando, agora Kardec nos fala aqui sobre o guia do médium. Os sofrimentos experimentados durante uma encarnação terrestre, aqui me parece ser, embora não tenha aspas, uma mensagem trazida pelo guia do médium que recebeu essa comunicação de Victor. Ok? Os sofrimentos experimentados durante uma encarnação terrestre nem sempre são uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele, né, esse que acabou de trazer, não é? Nosso Victor,
como aquele que acaba de se comunicar convosco, ficam felizes por sofrerem os males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto ao mais alto e dá-lhes força de tudo suportarem para a sua maior glória. Então, ele dá a entender que o nosso Victor passou por prova, mas aquela prova toda que ele passou até os 20 anos não era expiatório, não era uma expiação. Ele não estava reparando ou completando algo. Foi algo que ele pediu para se aprimorar mais ainda. A missão deste espírito, em sua última existência, não era uma missão notável, ou seja, assim, destacada, importantíssima, não é? Embora todas as missões sejam importantes, sem dúvida alguma. Mas nada assim destacado. A missão deste espírito, em sua última existência, não era uma missão notável, nesse sentido. Mas, embora haja sido obscura, ou seja, aquela assim que não é percebida, não teve com isso senão mais mérito, porque não podia estar estimulada pelo orgulho. Havia primeiro um dever de reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi sua mãe. Deveria em seguida, mostrar que nos piores meios podem se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade podem resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior. Então, ele já chegou virtuoso naquela encarnação, né, para enfrentar tudo que ele enfrentou. E seu exemplo não terá sido estéril. Para toda aquela comunidade, ele foi um exemplo. Por quê? Porque os jovens que naturalmente faziam esse trabalho nos barcos iam para as esbórnias e para os bares e para a vida de excessos, mas ele não. Ele colocou como meta primeira cuidar da mãezinha e usar o tempo que lhe sobrava para ajudá-la nas tarefas. Que exemplo, não é? Também para sua própria mãezinha, para ter forças para suportar as provas que ainda teria pela frente, porque afinal o seu próprio filho deu tantos exemplos que ela com certeza iria querer honrar também, seguindo nos mesmos passos do filho, mas o teria lá ao seu ladinho, como ele deixou claro aqui. Então ele termina, não é? O Guia do Médium é uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior, e seu exemplo não terá sido inútil, não terá sido estéril, porque as palavras convencem e o exemplo arrasta, não é? Muito bem. Terminamos aqui o espírito trazido hoje por Kardec, Victor Le Boufflé, o jovem que morreu em tão tenra idade e que era tão amoroso com a sua mãezinha e tão virtuoso. É isso. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.